tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria Eduarda e nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai estar fazendo as correções das atividades da apostila e vamos começar lá na aula 1, onde deixamos uma atividade para ser realizada de um labirinto. Eu vou estar deixando aqui do lado uma imagem de qual era o verdadeiro caminho para chegar até o final desse labirinto. Lembrando que tinha vários caminhos, no labirinto, mas só um era o certo. Então eu vou deixar aqui na imagem qual era o verdadeiro caminho para vocês conferirem aí na de vocês se conseguiram acertar. Tínhamos a atividade número 2, que era para ser realizado um jogo da memória. Deixamos várias cartinhas que estão aqui do lado para vocês recortarem. E era para vocês tentarem juntar os parzinhos dos mascotes, né? Então vamos conferir aí se vocês conseguiram realizar essas atividades. Olá galera, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo a correção das atividades. Essa é a atividade número 2 dos Jogos Paralímpicos. A primeira atividade foi um jogo de vôlei sentado. Propomos a vocês que realizassem um jogo na sua casa ou em qualquer ambiente, junto com sua família, e que ficasse seguro da Covid, né? A gente ainda pediu para vocês contarem pra gente como que foi a experiência, o que vocês acharam, teve alguma coisa que vocês acharam difícil, acharam fácil, gostaram. É uma vivência que o pessoal joga, é um jogo da Paralimpíada. A segunda atividade foi esse caça-palavras aqui. Eu circulei as palavras, desculpa que o meu vídeo está cortando aqui, deixa eu arrastar. Isso, eu circulei as palavras aqui, ó, e deixei todas fáceis para vocês acharem. O atletismo, a bocha, o goalball e o vôlei sentado. É isso aí, galera. Boa atividade para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa correção de aulas. A correção desse vídeo é referente à terceira aula do dia 8 de junho. Nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre a história dos Jogos Olímpicos. Como surgiu toda a sua origem, como que eram os Jogos na era moderna. Como sabemos, né, os Jogos se iniciou em Atenas, que também foi a primeira cidade a estar sediando os Jogos, né, das Olimpíadas da Era Moderna, que foi em 1896. Bom, nessa aula, nós deixamos duas atividades para vocês. A primeira estava questionando, né, perguntando que hoje em dia os vencedores olímpicos, eles recebem as medalhas, né, que tem a primeira, que é de ouro, depois a de bronze e logo em seguida a de prata. Mas naquela época, quando surgiu as Olimpíadas, não tinha essas medalhas. E qual que era o objeto que eles ganhavam para estar simbolizando essa vitória? Bom, vocês já devem ter visto, né, em apresentações, que os atletas, os ganhadores, eles estavam com uma coroa de louros na cabeça. E essa era a premiação que eles recebiam, era apenas uma coroa. E logo em seguida, como o passar do tempo, foi se aperfeiçoando os jogos, né, se tornando mais famosos, e aí surgiu as medalhas. E a segunda atividade que nós propomos para vocês é para vocês estarem fazendo uma avaliação de todo o desempenho de vocês ao longo dessas aulas, se vocês assistiram os vídeos, se realizaram as atividades. E após essa reflexão que vocês fizeram, era para estar colocando um xizinho do lado da medalha que você acha que você merece, né? Só por ter feito, já ter assistido os vídeos, já sabemos, e feito as atividades, já sabemos que você merece uma grande medalha de ouro, não é mesmo? Que você realizou todas as atividades. Depois, na medalha de prata, nós temos para aquelas pessoas que realizaram quase todas as atividades e as leituras dos textos, né? Que nós deixamos também, além dos vídeos, nós deixamos também um textinho para vocês estarem entendendo um pouco mais da proposta daquela aula. E a medalha de bronze era para os alunos que realizaram apenas algumas atividades e algumas leituras de algumas aulas. Bom, essas foram as atividades propostas. Espero que vocês tenham entendido a aula
e tenham também realizado ela, né? Esperamos que vocês tenham gostado bastante desse tema e assistam às Olimpíadas, que logo, logo vai estar começando e vocês vão ver muita coisa que a gente falou aqui, vocês poderão estar assistindo logo, logo mais na TV. E até mais. Bom, pessoal, na quarta aula a gente trabalhou sobre a questão da igualdade de gênero, ok? E também elaboramos duas atividades de fixação. A primeira, eu gostaria, né, na pergunta, de saber o que era a igualdade de gênero. E também a sua opinião em relação à não participação das mulheres nos jogos. Então, a igualdade de gênero, pessoal, é a oportunidade que é dada para ambos sexos, né? Ambos gêneros, tanto para o masculino como para o feminino. Então, a igualdade de gênero é isso. É a mesma oportunidade que surge para um, precisa também surgir para o outro, ok? E a sua opinião em relação à não participação é se você acha certo, se você acha errado, né? O que você compreende sobre a não participação das mulheres, entendeu? Então seria mais uma opinião de vocês, ok? Bom, pessoal, a segunda atividade, né? São algumas questões que vocês precisam assinalar, como V para verdadeiro e F para falso. Bom, e a primeira questão é: a data que iniciou a primeira Olimpíada foi em 2012, em Londres. Nessa questão é F de falso, porque a primeira Olimpíada, né, que aconteceu foi nos anos de 776 anos antes de Cristo, né, na cidade de Olímpia. Foi a primeira Olimpíada registrada, ok? A segunda questão é: a mulher que protestou a favor da participação das mulheres no atletismo se chamava Stamat Reveti. Verdadeiro, V de verdadeiro. Essa foi a mulher que deu início à revolução, né, da indignação da não participação das mulheres nas Olimpíadas, ok? E em terceiro vem: quando surgiu as Olimpíadas, as mulheres tinham muitos privilégios, como a participação dos jogos, né? Eram respeitadas, tratadas com igualdade e tinham voz em todos os setores da sociedade. Essa é F de falso, ok? Porque as mulheres não tinham espaço no meio da sociedade. E o Comitê Olímpico, né, afirma que nos próximos jogos teriam 83% de participação das mulheres. E também F de falso, porque é 43% de participação das mulheres, ok? Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer a correção das atividades da quinta aula, que foi sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, né? A primeira atividade, você conheceu um pouco sobre as modalidades que o Brasil vai brigar por medalha, né? Daí, então, você tinha que tirar uma foto ou gravar um vídeo realizando alguma modalidade que você conhece, né? E o Brasil vai participar. E depois você tinha que enviar pra gente. Então, se você gravou uma atividade ou tirou foto de uma modalidade da sua escolha, manda pra gente, tá bom? Pra gente poder corrigir. Avaliar, né? Você podia ter escolhido vôlei, futebol, canoagem, luta, ginástica, qualquer modalidade, é que você conhecesse, tá bom? A segunda atividade, você tinha que completar as letras que faltavam das modalidades, né? A primeira ali, imagem, que aquelas duas pessoas estão fazendo? Ali você pode observar que tem uma mesa com uma rede, eles estão utilizando raquete. Aí você vê que está faltando algumas letras, né? Essa atividade, essa modalidade é o tênis de mesa. Então, depois vocês conferem lá se vocês acertaram as letrinhas tudo certinho. A segunda modalidade, como vocês podem observar, é uma rede, né? Aí você vê que o pessoal está tentando passar essa bola em cima da rede. Aí você faz a contagem ali de quantas pessoas estão jogando. Ali,
estão jogando 2 pessoas por equipe. Então, ali você pode observar que é um vôlei, mas não é um vôlei de quadra. Porque o vôlei de quadra é 6 pessoas por equipe. Ali são 2 pessoas por equipe. Então, ali é um vôlei de praia. Aí, a próxima imagem, vocês podem observar aí 5 pessoas, né? Elas estão em um barquinho ali, uma canoagem, um remo. Aquela modalidade ali que você utiliza um barquinho e um remo para se locomover é a canoagem. Então, vocês observem aí para ver se vocês acertaram. A segunda imagem, como vocês podem observar, é uma pessoa nadando ali, né? Ela tá utilizando óculos, ela tá usando touca, ela tá na água. Então, aquela modalidade é a natação. Então, é muito importante para vocês olharem fazer a correção das suas atividades. Confere para ver se está tudo certinho, tá bom? Tchau, tchau! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Vinícius. Vamos iniciar agora a correção da aula 6, que foi construída por mim, tudo bem? A aula 6 ela trata sobre as cerimônias presentes nas Olimpíadas, sobre a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento. Vamos lá às atividades. Na atividade número 1, que é essa aqui que eu coloquei do lado, ela trata a seguinte questão: o que mais chamou sua atenção nas cerimônias de abertura e de encerramento? A resposta é uma resposta pessoal, então cada um tem seu ponto de vista. Nesse espaço aí embaixo, você tinha que colocar o que mais chamou sua atenção nas 2 cerimônias. Eu, particularmente, a minha resposta seria a seguinte: o que mais chama minha atenção nas cerimônias de abertura e encerramento hoje em dia é como o país mostra sua cultura dentro dessas cerimônias. O quanto é bela e quantos atrativos tem. O país sede, ele usa esses atrativos para poder mostrar sua cultura. E isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante. Já a atividade número 2 era uma atividade bem simples. Eu trouxe ela para poder estimular a criatividade de vocês. Eu queria ver como que ia ser a medalha que vocês criassem. E aí vocês tinham todo esse espaço em branco para poder criar uma medalha. Para poder desenhar uma medalha, pintar da cor que quisesse. Tudo bem? Essa medalha que está aí na imagem foi a medalha que eu criei. O que vocês acharam dela? E essa foi a nossa última atividade da nossa aula 6. Eu fico por aqui e essa foi a nossa correção. Um grande abraço. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar corrigindo as atividades da semana 7 de Educação Física. O tema foi as cerimônias de premiação. E vamos começar pela atividade do VOF, que foi a primeira. Vocês tinham que colocar V se a frase fosse verdadeira e F se a frase fosse falsa. A primeira frase é: os primeiros colocados de cada modalidade recebem a medalha de ouro. Essa resposta é verdadeira. Os primeiros colocados recebem a medalha de ouro. As respostas vão estar aqui do lado, ó. A segunda frase: os segundos colocados de cada modalidade recebem a medalha de bronze. Não, falso. E a terceira, os terceiros colocados de cada modalidade recebem a medalha de prata? Não também, falso. Os segundos recebem a medalha de prata e os terceiros a de bronze. E a última questão é se os 3 melhores colocados de cada modalidade sobem no pódio. Verdadeira. Essa é verdadeira, os 3 colocados sobem, tem 3 lugarzinhos específicos para cada um. Um lugar específico para cada um, no caso. E a segunda atividade, ela é a confecção da medalha. Então, a confecção da medalha, galera, era simples. Vocês tinham que recortar a medalha, ó. Tinham que recortar a medalha lá na última página, colar ela num papelão ou numa tampa, colar ela certinho, ó, do tamanho certinho. Colorir, vocês tinham que colorir. Colorir primeiro, depois colar. Depois que colar, vocês deviam realizar um furo e passar um barbante de uma forma que ela fique certa no seu pescoço e seja uma medalha. Então, galera, essa foi a correção e espero que vocês gostem e tenham tudo, viu? Abraços. Bom, galerinha, então vamos lá para as nossas correções referentes à aula 8. Como a primeira questão nós temos: são premiados com a medalha Pierre de Coubertin os atletas que demonstram o quê? A resposta para essa pergunta é muito simples. São aqueles atletas que demonstram espírito olímpico, ou seja, que competem de forma respeitosa e que também jogam
participam, né, dos jogos de forma justa, ou seja, com fair play. Para nossa segunda questão, nós temos: cite alguns valores trazidos pelas Olimpíadas. Bom, como já dito na primeira questão, né, o respeito seria um deles, mas além disso, né, nós temos também a questão, né, da alegria, do esforço, da excelência, né, de estar sempre buscando os melhores resultados. Nós temos também a questão da amizade, né, da integração entre essas diferentes culturas. E, claro, o fair play, ou seja, o jogo justo. Afinal, é uma competição. Mas mais do que uma competição, é um momento, como já dito antes, de integração, de solidariedade. É isso, galerinha. Muito obrigada!